Salve fiel, salve nação corintiana, quarta-feira agitada, informação nova no Corinthians para vocês. Recentemente saiu a informação que o Corinthians estaria interessado no zagueiro Davi Luiz do Flamengo, mas não para por aí. O Corinthians estaria de olho em outro jogador do Flamengo. Seria o volante Alan, que o Corinthians estaria interessado para a próxima temporada. Tem informação sobre o jogo de amanhã, decisão para o Corinthians, Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians tem novidade na escalação e já vai deixando aqui embaixo o seu palpite e o placar nos comentários. Corinthians consegue ganhar do Atlético Paranaense amanhã? Tem que ganhar, né, fiel? Informação sobre a novela do caso Hugo, Fabinho Soldado e Augusto Melo na Comebol. Então tem muita coisa importante, fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva, diretamente do Parque São Jorge, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Timão. Tem muita coisa importante, hein, fiel? Dá só uma olhada. O Corinthians, dirigentes do Corinthians, estiveram hoje na Confederação Sul-Americana de Futebol, representando o Corinthians na Comebol. E é isso que tem que fazer mesmo. Augusto Melo esteve por lá, o Fabinho Soldado esteve por lá. Foi uma reunião técnica com o pessoal da Comebol no Paraguai para tratar de questões das semifinais da Sul-Americana, né? O Corinthians vai jogar na próxima quinta-feira, do dia 24 de outubro, contra o Racing, na Neoquímica Arena, e depois joga na outra semana, na outra quinta-feira, no dia 31 de outubro, contra o Racing, em Avejaneda, lá em Buenos Aires, lá na Argentina. Então o Corinthians tem dois compromissos importantes contra o Racing, no dia 24 de outubro, o primeiro jogo, e depois no dia 31 de outubro. E quem vencer de Corinthians e Racing vai enfrentar na final Cruzeiro ou Lanús, que se enfrentam também a partir da próxima semana. O primeiro jogo do Cruzeiro também em Belo Horizonte, o segundo jogo também na Argentina. Pode pintar uma final envolvendo Corinthians e Cruzeiro. Seria o reencontro do Cássio com o Corinthians. Já imaginou o tamanho desse jogo? Isso pode acontecer e existe uma possibilidade grande de que isso aconteça, o jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Bom, na final da Copa Sul-Americana. Mas antes tem Copa do Brasil e antes tem Campeonato Brasileiro. Quero falar do jogo de domingo da Copa do Brasil, porque o Corinthians aumentou muito o preço dos ingressos, né? O Corinthians divulgou hoje como vai funcionar a venda de ingressos para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, e o Corinthians aumentou exponencialmente o valor dos bilhetes para o confronto. As entradas para o duelo do jogo de domingo tem os preços de R$90 o mais barato e R$800 o mais caro. É inacreditável o Corinthians aumentar desse jeito, né? Para você ter uma ideia, o valor do mais barato do Campeonato Brasileiro é R$50. Fica 28 para quem é sócio, torcedor. E o valor da Copa do Brasil, R$90. O mais barato fica R$35 para quem é sócio torcedor. Aumento de 80%. Teve aí um aumento muito grande. É lamentável que o Corinthians tenha feito isso. De fato, agora não era hora de aumentar o ingresso, o preço do ingresso. O Corinthians precisa da sua torcida, que vai lotar o estádio de qualquer maneira, mas quem não tem condições não vai conseguir pagar por um valor tão alto de ingresso, por R$90, que é o valor mais barato, né? Eu sou contra o aumento do ingresso nesse nível, assim, aumentar tanto o ingresso, sou absolutamente contra. Já até agora, até a semifinal, teve um preço do ingresso. Por que vai aumentar o preço do ingresso agora para a final do Campeonato Brasileiro? Sou absolutamente contra que isso aconteça. De qualquer maneira, o Corinthians que se resolva com a sua torcida, mas é claro que isso não vai pegar bem na torcida do Corinthians. Bom, antes o Corinthians tem o jogo da vida. É sangue no olho, tapa na orelha, é jogo da vida. Corinthians não é brincadeira. O jogo desta quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Corinthians
É muito simples, tem que vencer o jogo. Se não vencer o jogo, esquece, né? O Corinthians tem que vencer o jogo para continuar com chances de escapar da zona de rebaixamento. Ele pode escapar da zona de rebaixamento com uma combinação de resultados, mas desde que ele vença o jogo. Tem que vencer o jogo de qualquer maneira. Eu vou colocar a provável equipe do Corinthians para você, provável time do Corinthians. Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Bidu, José Martínez, Carrillo, Bidon e Garro, Yuri Alberto e Memphis. Esse é o time do Corinthians, o Memphis Depay. Esse é o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Por falar em Hugo Souza, que vai jogar, o Corinthians vai mesmo pagar a multa de R$500 mil referente a o Hugo Souza para que ele jogue domingo contra o Flamengo. O Corinthians ainda não definiu os detalhes da contratação em definitivo do Hugo Souza com o Flamengo, né? Tem essa confusão toda envolvendo Hugo Souza e Flamengo. Então, a gente já explicou muito como é que está essa novela, né? O Flamengo não está aceitando as garantias do Corinthians, então o Corinthians vai ter que pagar mesmo R$500 mil domingo, vai pagar a multa, já definiu que vai pagar a multa de R$500 mil, já pagou 2 vezes, né? Já pagou pelo Campeonato Brasileiro, já pagou pela Copa do Brasil no primeiro jogo, já pagou R$1 milhão, portanto, vai pagar mais R$500 mil para ter o Hugo Souza na partida de domingo pela Copa do Brasil, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Mas vale muito porque, afinal de contas, Hugo Souza é um excepcional goleiro. E mais, hein? O Corinthians vai ganhar esse jogo do Flamengo, vai se classificar à próxima fase da Copa do Brasil com participação determinante do Hugo Souza. O jogo vai para os pênaltis e o Hugo Souza vai fazer a defesa nos pênaltis. Vai defender os pênaltis e vai classificar o Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil. É isso. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. Corinthians que tá treinando forte pra reta final aí do Campeonato Brasileiro. Volta a campo amanhã contra o Atlético Paranaense em casa às 8 horas da noite. Jogo decisivo para o Corinthians, né? E o Corinthians precisa muito vencer o Atlético Paranaense amanhã para aí tentar escapar da zona do rebaixamento. Mas o Corinthians já vem pensando também, montando um planejamento para a próxima temporada. Recentemente aí saiu na mídia que o Corinthians estaria interessado no Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, coisa que eu não concordo nada com isso. O Davi Luiz tem 37 anos, final de carreira absoluto. O Corinthians tem interesse no Davi Luiz, e saiu a informação também que o Corinthians tem interesse no volante Alan, que está no Flamengo, né? Segundo a informação aí do Sou Rubro Negro Notícias, trouxe a informação que o Corinthians fez sondagens de forma formal para entender as condições contratuais do atleta com o Flamengo. O Alan não vive uma fase muito boa lá no Flamengo, né? É banco lá, né? Inclusive, já sinalizou para a diretoria do Flamengo que pretende ser negociado, né, no final dessa temporada, mas ele prioriza aí uma ida para a Europa. E uma negociação aqui no futebol brasileiro seria aí descartada pelo atleta, né? E o Corinthians, em vez de procurar volante Alan do Flamengo, né, deveria pensar em reforços mais pontuais, principalmente para o ataque ou até mesmo para a zaga. Um zagueiro ao lado do André Ramalho, porque para volante já tem José Martínez, tem o Rian, tem o Alex Santana que vai voltar de lesão, tem o Breno Bidon, que é um excelente jogador, Ranieri. Então o Corinthians já tem algumas peças para volante, né? E o Alan, não sei se é o nome certo, ideal aí para o meio-campo do Corinthians. Deixa a sua opinião aqui embaixo se você gostaria de ter o Alan no Corinthians no ano que vem, mas por enquanto não há nenhuma negociação avançada, há mesmo só uma sondagem do Corinthians para saber mais detalhes aí do contrato do jogador, né? O Alan que jogou muito bem no Galo, né? Aí
se transferiu para o Flamengo, né? Jogador de 30 anos de idade. E é um jogador que o Corinthians tem interesse aí para a próxima temporada, né? E falando um pouquinho mais do jogo de amanhã, o Corinthians deve ter aí força máxima amanhã contra o Atlético Paranaense. Inclusive deve ter a volta do Alex Santana e do Thales Magno, que estavam machucados. E amanhã o Memphis Depay deve ser titular contra o Atlético Paranaense, ao lado do Yuri Alberto. Esse deve ser o ataque titular do Corinthians amanhã contra o Atlético Paranaense. A Fiel já esgotou os ingressos. É uma partida muito importante para o Corinthians. Tem que ser tratado como uma final de campeonato, porque se não ganhar amanhã do Atlético Paranaense, o caldo engrossa, hein? O caldo engrossa e a situação fica difícil para o Corinthians tentar escapar da zona do rebaixamento, né? Deixa aqui abaixo também o seu palpite e o placar para o jogo de amanhã, tá bom? Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Muito obrigado pela audiência de vocês. Qualquer informação nova eu trago aqui no canal. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!